O ex-prefeito Fernando Haddad não para de surpreender. Dessa vez em Nova York, o ex-ministro de Dilma Rousseff disse que o Brasil corre o risco de crescer perante o governo liberal de Jair Bolsonaro. Exatamente isso. Ele disse que o Brasil corre o risco de crescer. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e tocar o sininho para receber as notificações. Temos que nos prevenir. Ele vai adotar o neoliberalismo radical. Foram essas as palavras de Fernando Haddad, que disse que a política liberal de Jair Bolsonaro com Paulo Guedes no Ministério da Fazenda vai fazer com que neste primeiro momento o nosso país finalmente consiga gerar um fluxo de caixa, e com a venda de empresas públicas isso também vai fazer com que o caixa do governo acabe aumentando. Inclusive, Fernando Haddad fez uma comparação com o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, que na visão dele também seguiu essa linha de neoliberalismo radical e acabou gerando prosperidade no país por cerca de 4 anos. Essa é a previsão dele, por incrível que pareça, de que este governo de Bolsonaro, que vai até 2022, será bem sucedido. Na visão dele, os próximos anos serão de crescimento porque passamos também 4 anos em decréscimo, quer dizer, a economia do país foi se afundando cada vez mais e agora, neste novo governo, até por conta da confiança do mercado, nós teríamos um crescimento. O diagnóstico de Fernando Haddad não está errado, o negócio é os motivos que levam ele a fazer essa análise. Porque na visão do ex-candidato à presidência da República, o neoliberalismo radical, por mais que faça o país crescer, não é a melhor das ideias. Até porque, na visão deles, o liberalismo até pode fazer o país crescer e a economia girar, mas na visão deles isso não contribuiria para o fim das tais desigualdades sociais, o que é um absurdo completo. Ele não disse isso, mas é esse o diagnóstico que está por detrás. Na visão dos petistas e na visão da esquerda brasileira, a única forma de se vencer essas desigualdades é se o Estado promovesse de fato o desenvolvimento. Na visão deles, esse desenvolvimento, esse crescimento que virá no governo de Jair Bolsonaro não se sustentará. E é claro que eles acreditam nisso porque, bom, primeiramente, em grande parte, eles são cercados de pessoas incompetentes, tanto administrativamente quanto do ponto de vista de análise. Eles não conseguem ver sustentabilidade, por exemplo, na venda de empresas estatais, porque vai estar se vendendo ao capital estrangeiro, porque vai se estar abrindo mão do patrimônio público do povo brasileiro, aquela groselha toda. E nesse sentido eles consideram que o Brasil está perdendo e não ganhando. Isso faz até sentido na mentalidade de alguém que entende que o governo deve se agigantar cada vez mais e se intrometer cada vez mais nas vidas das pessoas, como se fossem realmente grandes pais, dizendo para onde devemos ir, onde não devemos ir e assim orientar o nosso crescimento. Esse diagnóstico de Fernando Haddad foi feito em Nova York no People's Forum, que nada mais é do que uma reunião ali de personalidades intelectuais de extrema esquerda que ficam discutindo coisas como a luta contra o imperialismo, ficam discutindo sobre a justiça urbana e sobre a luta contra o fascismo. Além disso, a think tank que organiza esse evento se vê como uma incubadora de movimentos da comunidade, da classe trabalhadora, marginalizada, etc. Resumindo, é uma grande reunião de esquerdistas numa das maiores cidades do mundo. Mas além dessas análises completamente equivocadas e considerando a trajetória de Fernando Haddad, por que diabos ele seria ainda assim contra este crescimento que pode vir de um governo Bolsonaro? Bom, outro motivo oculto por trás dessa análise fajuta é de que, obviamente, eles estariam reduzindo o seu capital político. Isso significa que, se em algum momento as esquerdas retornarem ao poder, já não terão mais à sua disposição o mesmo aparato e o mesmo aparelhamento estatal que tinham outrora, por exemplo, quando Lula assumiu a presidência lá em 2003 ou quando Dilma assumiu pela primeira vez a presidência em 2010. Eles perderiam este poder. Quando eles falam em perda do patrimônio público do povo brasileiro, na verdade eles estão falando na perda de pessoas que poderiam estar controlando esses equipamentos. Porque quando as empresas são públicas, quando as autarquias permanecem públicas, elas são dirigidas por pessoas indicadas, escolhidas
pelos políticos e pelos partidos aos quais esses políticos pertencem. Portanto, é uma extensão do seu poder. Eles vão aumentando esse seu poder conforme vão aumentando o gigantismo do Estado. E ao final, o resultado de um governo Bolsonaro, nas palavras dele, neoliberal, radical, significa menos poder nas mãos dos próximos governantes. Inclusive, dessa forma, as esquerdas vão fazendo os seus próprios tipos de privatizações. Porque na prática, quando os políticos ou os partidos vão indicando quem vai dirigir as autarquias, as secretarias, os ministérios, as empresas públicas, de certa forma, eles também vão privatizando para si este patrimônio público. Isso a gente pode ver, por exemplo, com os escândalos da Petrobras. Na prática, ao longo desses anos de governo petista, a Petrobras se tornou uma empresa privatizada pelo petismo, isto é, ela foi comprada pelo PT. É assim que eles enxergam as empresas. Elas pertencem ao grupo político que está no governo. E é por isso que na maioria das vezes sempre acaba dando errado. Isso tanto é verdade que ao longo das campanhas, Fernando Haddad negou a necessidade de qualquer tipo de reforma da Previdência, negou a necessidade de privatizações, de desburocratizações, enfim, até porque no final ele sabia que se assumisse o governo não seguiria em hipótese alguma essa linha. Mas agora ele admite que isso pode fazer o país crescer, coisa que obviamente ele não admitiu também ao longo da campanha. Pelo contrário, chegou a acusar Jair Bolsonaro de ser um entreguista do patrimônio público brasileiro para o capital estrangeiro. Chegaram a dizer que ele era uma invenção do mercado financeiro, que ele ia destruir o país com a sua política neoliberal, etc. Inclusive, neoliberalismo é um conceito que, assim, intelectualmente falando, analisando as obras econômicas e tudo mais, simplesmente não existe, né? É uma invenção da esquerda. O que existe é o liberalismo desde sempre, aqueles que são antiliberais e aqueles que são liberais. O neoliberalismo que eles dizem que é um monstro, etc., que vai destruir um país, ninguém nunca escreveu seriamente sobre ele, ninguém nunca sequer escreveu defendendo uma tese que se chamasse neoliberal. E o mais interessante disso tudo é o descolamento da realidade que essas esquerdas têm. Porque, vamos lembrar, Fernando Haddad é o mesmo que defende o sistema político e o sistema econômico hoje vigente na Venezuela. É aquele que faz vista grossa ao sistema político e econômico vigente em Cuba ou na Coreia do Norte. E tudo isso por quê? Porque essas esquerdas têm a ideia de que assumir o governo é uma espécie de experiência. É como se o Estado fosse, na verdade, uma cobaia para suas ideias. E foi assim que eles fizeram ao longo da história, desde que Marx terminou de lançar as edições do Capital. Eles sempre vão tentando, não, aquele ali fez errado, vamos tentar de outro jeito, aquele ali não seguiu exatamente o que Marx escreveu, vamos tentar dessa forma, e assim eles vão cada vez mais formando ou tentando formar ditaduras pelo mundo. Foi assim que aconteceu, inclusive, nesses 3 países. Mas e se der errado? Bom, se der errado aí, você pode distribuir a culpa. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, na Venezuela, e aconteceu aqui no Brasil, inclusive, em 2014 e ao longo de 2015. Na Venezuela, quando a crise começou a cercar ali o país, e era uma crise naturalmente iminente, o seu governante começou a dizer o seguinte, que a culpa era da oposição que estava boicotando o governo, a culpa era da oposição que estava dialogando com o capital estrangeiro, que a culpa era do imperialismo norte-americano que estava sufocando a Venezuela. Inclusive dizem isso até hoje sobre Cuba, que Cuba não cresceu mais, que Cuba não prosperou mais por conta dos norte-americanos que sufocaram aquela ditadura, que não conseguiu crescer economicamente, que se não fosse as sanções dos Estados Unidos, Cuba seria um eterno paraíso socialista. E isso aconteceu, como eu disse aqui, no governo Dilma Rousseff. Ela mesma disse que as crises de 2015, que as crises do seu governo eram culpa, vejam vocês, da oposição, que não aceitava o resultado das urnas, que não se rendia à vontade do povo e que queriam, porque queriam fazer a oposição pela oposição. Disseram também que as manifestações nas ruas eram um grande plano dos norte-americanos e da CIA para derrubar o governo, para acabar com a Petrobras, etc. Enfim, a receita é sempre a mesma. Vamos utilizar o estado de cobaia, vamos entrar no governo para fazer uma espécie de experiência sociológica e se não der certo, a gente encontra alguns culpados. E então, quando eles encontram os culpados, finalmente chegam à conclusão a qual chegaram na Venezuela, em Cuba e na Coreia do Norte.
Já que não conseguimos vencer o capital, já que não conseguimos vencer a oposição, já que não conseguimos vencer os norte-americanos, o único jeito é darmos o poder total ao partido. E aí, finalmente, eles transformam aquele país numa verdadeira ditadura. Mas, felizmente, o país se vacinou contra essas ideias e elegeu justamente o contrário disso para a presidência da República. E é por isso que é um governo que vai dar certo, porque é um governo que respeita as liberdades individuais, respeita a liberdade econômica e, acima de tudo, não tem um plano totalitário de poder.